Neste momento eu quero vos falar com respeito à morte do cristão e à morte do não cristão. Há diferença entre a morte do cristão e a morte do não cristão? Não há nenhuma diferença, e sim há uma grande diferença. Não há diferença porque, assim como morre um cristão, morre também um não cristão. Isso não é o problema. Todos nós um dia iremos morrer. Não sabemos como irá ser a nossa morte. No entanto, não há diferença. Assim como morre um justo, morre um injusto. Assim como morre um cristão, morre um não cristão. A diferença está após a morte. A diferença está na salvação. Sabemos que Jesus Cristo veio a este mundo trazer uma salvação eterna para o homem. Então, quando o homem pecou, o pecado entrou no mundo. Logo entrou as doenças. Logo entrou as doenças de ordem espiritual, que foi a separação eterna de Deus, a comunhão que o homem tinha com Deus, e as doenças físicas também vieram, emocionais e física, tudo foram consequência da desobediência do homem. Então, assim como sucede ao justo, sucede também ao ímpio. A diferença está depois da morte. Por que depois da morte? Então Jesus Cristo veio trazer uma salvação eterna. Jesus veio definitivamente resolver o problema espiritual, o problema físico e o problema psicológico. A Bíblia diz, em Isaías capítulo 53, versículos 4, 5 e 6, que ele foi moído, pelas nossas transgressões e pelas nossas iniquidades. Então, na cruz do Calvário, Jesus levou os nossos pecados, as nossas rebeliões, as nossas transgressões. Então, ele levou ali na cruz do Calvário. Também, ele levou as doenças de ordens físicas e emocionais. A Bíblia diz que ele levou as nossas dores e as nossas enfermidades. Apesar dele ter conquistado já a vitória total na cruz do Calvário, nós sofremos ainda, mas nós estamos de posse desta promessa que Cristo concretizou na cruz do Calvário a vitória total. E a vitória total para a igreja, para aqueles que aceitaram Jesus Cristo, está após a morte física, que é a ressurreição. A Bíblia diz, se Cristo não tivesse ressuscitado dentre os mortos, vã seria a nossa fé. A nossa esperança seria neste mundo, não faria diferença entre os cristãos e aqueles não cristãos. Nós seríamos miseráveis de todos os homens, mas graças a Deus que Cristo ressuscitou. Qual o propósito da ressurreição de Cristo? Cristo ressuscitou para trazer a imortalidade para aqueles que o aceitaram. Quando Deus criou o homem ali no jardim do Éden, a eternidade deles dependeria da obediência à palavra de Deus. Quando eles desobedeceram, então a morte física passou e a morte espiritual. Então em Adão todos morreram. Então Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância, vida eterna, salvação eterna. Então não há diferença entre a morte do cristão e a morte do não cristão. Nós vemos na Bíblia pessoas que não passaram pela morte física. Nós vemos Enoque andou com Deus e Deus o tralardara. Como alcançou testemunho, como agradar a Deus, então ele não provou a morte física. Nós vemos também Elias, o profeta Elias, Deus achou por bem de trasladar, de arrebatar, Em carro de fogo separou Elias de Eliseu e num redemoinho ele foi ao céu. Vemos também Moisés, ele morreu, foi sepultado, mas talvez ele foi ressuscitado, porque apareceu no monte da transfiguração, Moisés e Elias falando com Jesus, Pedro, João e Tiago. Então, não há diferença na morte do cristão e na morte de não cristão. Nós vemos João Batista, que foi o precursor, que veio para preparar os corações dos judeus para aceitar Jesus como Salvador.
como foi a morte de João Batista? Ele foi decapitado. Ele deveria ser arrebatado, como foi Enoque, como foi Elias. Mas Deus achou por bem ele ser glorificado, o nome do Senhor foi glorificado através também do tipo de morte, foi decapitado. E quando João Batista morreu, Jesus nem lá foi, porque chegou o tempo, foi o tipo de morte pelo qual ele tinha que ser morto. E nós vemos também Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo. Ele foi apedrejado, uma morte triste, trágica, né? Aparentemente parece. Mas quando ele estava sendo apedrejado, ele viu o céu aberto e Jesus que estava à direita, e ele fez a mesma intercessão que Jesus fez na cruz do Calvário. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E Estevão fez também essa intercessão. Não impute esse pecado. Então, não importa o tipo de morte pelo qual o cristão vai partir desta vida. A diferença está na salvação dele, na ressurreição. Então, na cruz do Calvário, Cristo ressuscitou para trazer a imortalidade, porque a morte é uma intrusa, a morte é inimiga de Deus, e a Bíblia diz que o último inimigo a ser destruído é a morte. Então, Jesus fez semelhante aos homens, veio um corpo semelhante ao corpo do pecado, também para passar pela morte e ressuscitar. Então, Cristo é a primícia daquele que morreu e ressuscitou para nunca mais morrer. Então, Cristo ressuscitou para nos trazer a imortalidade. Cristo também ressuscitou dentre os mortos para nos dar um corpo incorruptível. Então, em ocasião do arrebatamento da igreja, aqueles que morreram em Cristo, não importando que tipo de morte foi, perderam um membro, né? Doenças que a medicina não puder resolver, mas eles partiram. Mas na cruz do Calvário, Cristo já providenciou, levou as nossas dores, repito, as nossas enfermidades, as nossas transgressões e as nossas iniquidades. Então nós iremos ter um corpo incorruptível, aquele que não se corrompe, aquele que não se desgasta, aquele que não adoece, e a imortalidade. Então nós iremos entrar para a eternidade de Deus com um corpo perfeito, com um corpo semelhante ao corpo de Jesus. Então aqui fica esta palavra, aqui fica essa certeza de que não importa o tipo de morte pelo qual o cristão venha a sofrer. Nós vemos aí em países assírios que estão sendo morridos, como está sendo glorificado o nome do Senhor através da morte física. Mas graças a Deus que a fé dele está depositada em Jesus, na ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, os demais apóstolos, todos foram martirizados, com exceção a João. Ele foi até exilado para a ilha de Pátimo para ser ali executado, mas pelas feras, mas Deus não permitiu que isso acontecesse, né? Deus não acontecesse que isso acontecesse. Ele foi livre também por um tacho fervente, Deus livrou. Ele teve uma morte natural. A história diz que ele morreu com 110 anos. Então Paulo já exortava os cristãos tessalonicenses que estavam desanimados com respeito à morte física, né, sem esperança. E Paulo disse que eles não fossem como os demais, que não tinham esperança, porque havia uma ressurreição, havia uma esperança após a morte. Assim como Cristo ressuscitou, nós também iríamos ressuscitar. Então a fé do cristianismo está além do túmulo, que Cristo ressuscitou para nos trazer a imortalidade e a incorruptibilidade. O apóstolo São Paulo, a morte dele também foi martirizado, né? Ele combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. E chegou a dizer: desde agora a coroa da justiça me aguarda, qual o justo juiz me dará, não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Então eu quero vir falar para você que Jesus Cristo, ele é diferente de todos os outros líderes religiosos, porque ele veio para nos trazer uma certeza, uma esperança além túmulo. Então Jesus ressuscitou, a sua igreja também irá ressuscitar. E a Bíblia diz, por ocasião da sua vinda, os salvos que estiverem vivos
diz que seus corpos serão transformados, né? Então passará a ser incorruptível e imortal. E aqueles que morreram em Cristo Jesus, os seus corpos irão ressuscitar. E ele também irá ter um corpo incorruptível e imortal. E nós iremos ao encontro do Senhor nos ares, e para sempre estaremos com ele. Então quero deixar para você essa breve reflexão. Com a morte tudo não está perdido. Ou seja, para aqueles que têm a promessa da vida eterna, para aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, há esperança além túmulo, assim como Cristo ressurgiu dentre os mortos, aqueles que partiram deste mundo, não importa como foi que eles partiram, perderam um membro dos seus corpos, mas irá ressuscitar com um corpo semelhante ao corpo de Jesus. É isso que João diz, que quando ele vier, nós o veremos como ele é e seremos semelhante a ele. Esta é a maior promessa para a igreja, que Jesus vai voltar, irá arrebatar a sua igreja, e a sua igreja é composta daqueles que passaram pela morte física, irão ressuscitar, e aqueles que estão vivos, os seus corpos serão transformados, e nós iremos ao encontro do Senhor nos ares, e para sempre estaremos com ele por toda a eternidade.